Boa noite, gente. Você tá bom? Tudo tranquilo? Eu saio daqui. Mês passado eu estive pregando em Curitiba e saí triste. Eu tô confessando a você que eu tô saindo triste daqui também. Porque eu achei que ia estar mais frio, gente. Fico tanto tempo sem passar frio lá em Goiás, eu venho para cá. Ontem eu passei um pouco de frio. Hoje já voltou a ficar quente. Para mim é um prazer estar com você nessa noite. É um prazer ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. É um prazer estar aqui com o pastor Ivo e conhecer essa comunidade tão especial que Deus tem construído aqui no Paraná. Eu trago a você também uma saudação da minha igreja, Igreja Presbiteriana Boas Novas. Hoje à tarde eu estava conversando com alguns líderes. O nosso culto lá ocorre de manhã, então à tarde eu já fui. Hoje quem pregou na minha igreja foi um seminarista e eu fiquei muito preocupado com isso. E eu queria saber como foi a pregação dele. Foi a primeira vez que ele pregou na igreja. E as pessoas falaram que foi muito bem, graças a Deus, mas falou assim: pastor, não esquece de falar da gente aí no Paraná. Então eu estou falando. Desde a semana passada, nós tivemos semana passada um momento, e esse final de semana novamente, onde durante o culto nós estávamos orando por você. Orando por esse final de semana, para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse aqui nesse final de semana e que a sua vida fosse edificada em Cristo Jesus. Então, eu quero fazer um compromisso com você nessa noite. Sempre que vocês acharem que não tem ninguém pensando em vocês, saiba que a partir de agora tem uma igreja lá no Centro-Oeste orando por vocês. Todas as igrejas que Deus tem me levado a passar e a ministrar os treinamentos entram, então, na nossa rotina de oração na nossa igreja. Então, eu quero pedir a você: ore por nós também. Ore pela nossa comunidade. Nossa comunidade ainda é um bebê. Ela começa em novembro de 2024, então ela tem mais ou menos 1 ano e meio de igreja. E ainda estamos naquele processo de plantação, de evangelização, mas Deus já tem feito grandes coisas na nossa igreja e nós somos muito felizes por isso. Também trago a você um abraço e a saudação da APECOM. A APECOM é a Agência Presbiteriana de Comunicação. Então, esse final de semana nós estivemos aqui em Cascavel para ministrar o treinamento da APECOM, falando sobre discipulado e evangelização. Então, se você ainda não conhece esse órgão da nossa denominação, procure. Tem grandes ferramentas para você usar lá. Também trago mais uma saudação da minha família agora. Estava conversando com a minha esposa agora há pouco e ela está mandando um abraço para você. Eu sempre brinco com ela: você tem que amar muito as igrejas que seu marido vai, então tem que orar por elas. Eu sei que você sente muita saudade de mim. Eu brinco com ela que ela fica feliz, que ela tem uma folga quando eu estou viajando, né? Mas ela falou: não, mande um abraço para os irmãos, diga que nós estamos orando. E eu sei que o Theo e o Kalel, que são os nossos filhos, também fizeram isso. Eu quero conversar com você nessa noite sobre homens e mulheres que Deus usa. Existe um homem chamado John Wesley e ele tem uma frase muito impactante. Ele fala assim: me dê 100 homens que não temam nada além do pecado e que não sirvam a ninguém a não ser a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens que não temam nada além do pecado e que não sirvam a ninguém além de Deus, e eu abalarei o mundo. Essa frase ela ficou no meu coração esse ano. E acabou acarretando numa série de exposições que eu estou fazendo na nossa comunidade. Sobre quem são esses homens? Por que o mundo ainda não foi abalado? Será que ao longo da história a gente não encontrou 100 peças raras que rejeitem o pecado, que vivam uma vida de santificação e que realmente sirvam ao Senhor de todo o coração? Aonde estão esses homens e mulheres? E aí nós começamos a olhar para as Escrituras e olhar para homens e mulheres que servem ao Senhor e que foram diferentes na sua geração. Por exemplo, você já estudou a vida de Enoque? Gênesis capítulo 5? Enoque é um cara que fala muito pouco dele na Bíblia. Você tem o relato dele em Gênesis capítulo 5 e você tem o relato dele em Hebreus capítulo 11. Mas olha a marca desse homem. Enoque, ele andou com Deus e Deus então o tomou para si e as pessoas não viam mais porque Deus havia, vou usar um termo moderno, né? Abduzido ele, né? Levou ele para o céu. Imagina a geração dele, é a geração que sai do Éden, é a geração que ainda vive com Adão, é uma geração que não buscava Deus, era uma geração que vai culminar lá na geração de Noé, que havia rejeitado ao Senhor, mas no meio daquela geração, um homem agradou o coração de Deus a ponto de Deus tomar ele para si.
E o autor de Hebreus fala que então Noé teve um selo, Enoque teve um selo sobre ele, o selo de ter agradado a Deus. Então nós precisamos de homens assim. Homens e mulheres que vivam contra a cultura, que não vendam os seus princípios e valores, que preferem agradar ao Senhor e que vão viver uma vida que vai tirar sorrisos de Deus, vai levar Deus à alegria pela vida que eles vivem de fé. Mas há um outro homem também muito especial na Bíblia. Você conhece um homem chamado Simeão? Lucas capítulo 2. Olha a história de Simeão. Um homem onde o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a terra, mas é um homem que tinha o Espírito Santo sobre a vida dele. Um homem que viveu durante muitos e muitos e muitos anos, aguardando a manifestação do Salvador de Israel. Deus havia feito uma promessa para Simeão. Você não vai morrer, Simeão, antes que os teus olhos contemplem o Filho de Deus. Cerca de 90 anos esse homem esperou. Até que um dia, Maria e José vão cumprir os ritos da lei e levam Jesus com 8 anos de idade até o templo, para que lá ele fosse circuncidado, e lá Simeão viu o Salvador de Israel. E esse homem então pega Jesus no colo e fala assim: glória ao Senhor, Deus dos céus e da terra, porque as minhas mãos tiveram no colo aquele que vai libertar Israel. Olha que homem. Quanto tempo você está disposto a esperar pelas promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Às vezes nós fazemos as nossas orações e oramos 1, 2, 3 anos e já achamos que Deus não nos responde mais. Ele esperou muitos anos até que as promessas de Deus se cumprissem. Olha a marca desse homem. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. O texto fala que o Espírito Santo havia revelado que ele veria o Senhor, que naquele dia o Espírito Santo falou para ele: vai para o templo, que agora vai acontecer. E em todos os momentos ele foi obediente ao Espírito Santo de Deus. Talvez homens que vão abalar o mundo são homens como Simeão. Homens que são tementes a Deus a ponto de confiar nas suas promessas. E que mesmo quando tudo está dizendo que é errado, tudo está dizendo que Deus esqueceu, ele ainda confiou nas promessas de Deus. Talvez Cascavel precisa de homens e mulheres que sejam tementes ao Espírito Santo de Deus e que tenham os seus ouvidos muito afinados àquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja, para que cumpram então os seus propósitos. E eu falei desses 2 homens porque são homens da periferia da Bíblia. Lá na nossa igreja nós batizamos essa série de personas, porque você não estuda a vida de Enoque. Você quer estudar a vida de Noé, de Adão. Você não estuda a vida de Simeão. Você quer estudar os 12, falar sobre João, Pedro e Tiago. Você quer falar sobre Paulo, mas você não quer estudar a vida dele. E nessa noite eu quero falar com você sobre um outro homem que é periférico na Bíblia, mas que também nos traz 4 adjetivos que, se eu e você, como cristãos, que queremos estar nesse grupo que John Wesley falou, de homens que temem o pecado, que abdicam do pecado e que sirvam somente a Deus, porque eles vão abalar o mundo. Quem sabe nós vamos encontrar esses homens e mulheres aqui em Cascavel. E eu quero falar com você sobre a vida de Barnabé. Barnabé. Ele era o cara. Ele fez a diferença na igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século só existe por causa de Barnabé. É Barnabé que ensina a igreja a contribuir. É Barnabé que, quando acontece aquela pregação, onde 3.000 pessoas se convertem, a igreja tem um grande problema, porque homens e mulheres haviam migrado para Jerusalém para adorar a Deus, mas lá Pedro se levanta, prega, as pessoas se convertem, e aí aquele povo começa a precisar comer em Jerusalém, a morar em Jerusalém, a se vestir. Barnabé vende Chipre, ele vende todas as suas coisas, tudo o que ele tinha, e ele deixa aos pés dos apóstolos para que houvesse mantimento na casa do Senhor. É Barnabé que vai lá e busca o apóstolo Paulo, que depois de convertido ao Senhor, ele é rejeitado pelos 12, mas é Barnabé que vai lá e busca esse homem. E fala: você é útil nas mãos de Deus. É Barnabé que, quando esse Paulo deturpa o evangelho e expurga então João Marcos, fala assim: Paulo, você está errado. Eu vou andar com João Marcos, e graças a Barnabé, João Marcos é quem escreve o evangelho de Marcos.
ouvindo então as memórias do apóstolo Pedro sobre tudo aquilo que Jesus fez. Nós precisamos de mais Barnabés na igreja. Homens que vivem temendo ao Senhor e entendem que a sua vida é simplesmente coadjuvante na história que Ele está construindo no reino, e está tudo bem. Está tudo legal, afinal de contas, o que importa é que o nome de Cristo seja glorificado e que o nome de Cristo seja o legado e que Ele ultrapasse as gerações para que vidas e vidas sejam transformadas. Então eu quero orar, falar com você nessa noite sobre a história de Barnabé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 26. Todos os dias que eu falei com você nesse final de semana, o pastor Ivo falou: pastor, você tem 1 hora para falar, você tem 30 minutos para falar, você tem 15 minutos, 20. Hoje ele não falou nada. Então, gente, antes da meia-noite a gente não vai sair daqui. Estou brincando. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, fala assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição que foi desencadeada por causa da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, a Chipre e Antioquia. Anunciavam a mensagem apenas para os judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desses fatos chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, então eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia. E assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Baixe sua cabeça, vamos orar? Deus Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque podemos terminar, Deus, todo esse final de semana cultuando ao Senhor. No dia que começa a nossa semana, onde vamos enfrentar tantas lutas e tantos desafios, Deus, que o Senhor vai nos propor. Por isso que nesse momento, nesse curto espaço de tempo, que estamos aqui celebrando ao Senhor, toma a nossa mente cativa, o nosso coração cativo ao Senhor, para que possamos ser edificados por Cristo, edificados pelo Teu Espírito Santo, e saímos daqui, Deus, dessa noite um pouco mais parecidos contigo. Guarda os nossos corações, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. O livro de Atos é um livro interessante. Você vai ler teologia, você vai descobrir que o povo gosta de brigar pelo livro de Atos. Alguns falam que é Atos dos Apóstolos, outros falam que é Atos do Espírito Santo, outros falam só que é Atos. Eu particularmente acho que o livro de Atos ele faz parte de duas obras. Duas obras formam uma só, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Eu particularmente entendo esses dois livros como livros históricos, diferentes dos outros livros da Bíblia, onde você teve uma revelação do Senhor, uma teofania, onde Deus falava a vontade dele. O livro de Lucas e o livro de Atos é o trabalho de Lucas, registrando aquilo que era falado a respeito de Jesus. Depois ele escreve o livro de Atos para registrar o que o Espírito Santo estava fazendo na vida da igreja primitiva. Ele tinha um foco. Provavelmente o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo, você vai lembrar que o apóstolo Paulo ele é preso por causa da perseguição do império. As pessoas achavam que o apóstolo Paulo era um insurgente. Ele havia se levantado contra o império. Então Lucas, amigo do apóstolo Paulo, escreve essas duas obras a um homem chamado Teófilo, que provavelmente era quem estava julgando o apóstolo Paulo. Provavelmente era quem estava acompanhando o apóstolo Paulo nesse momento. E ele tenta, então, com esses dois livros, libertar o apóstolo Paulo, dizendo a Teófilo: olha, Teófilo, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, mas não tinha nada a ver com isso que você está falando. Jesus não estava preocupado com política. Ele não queria ser um novo imperador, não.
Lá, a igreja que você fala que está se levantando, insurgente contra o império, que são rebeldes, não tem nada a ver com isso. São homens e mulheres que agora têm sobre si uma divindade, um Deus chamado Espírito Santo. E através dessa ação do Espírito Santo, essa igreja proclama as verdades que eu estou falando para você a respeito de Jesus. Mas daí a gente descobre que Lucas ele foi um bom amigo do apóstolo Paulo. Lucas era um bom médico, mas ele foi um péssimo advogado. Porque esses dois livros não libertam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morre por causa da perseguição. Mas quando você observa essas duas obras dessa maneira, você tem nas suas mãos não somente a Bíblia e a palavra do Senhor, que já é suficiente, para que ela possa nos edificar, mas você tem relatos históricos do que aconteceu no primeiro século. Um homem que decidiu dedicar a sua vida para estudar os fatos, ouvir as pessoas que viveram tudo aquilo e registrar em duas obras. No contexto mais imediato, de onde nós lemos, a igreja aqui era uma igreja desobediente. A gente gosta muito de falar que nós queremos ser como a igreja primitiva. E aí algumas pessoas olham lá que eles viviam sempre juntos, tinham tudo em comunhão, que eles partilhavam pão, que eles estavam sempre em adoração no templo, e que não havia nada que fosse só de uma pessoa, tudo era comum a eles. Mas, meu irmão, era uma igreja desobediente. Por que era desobediente? Qual é o mandado de Jesus para a igreja? Que a igreja deveria ser testemunha dele aonde? Em Jerusalém, na Judéia, e até? E onde é que a igreja estava? Em Jerusalém. Pedro aqui faz aquilo que ele quis fazer lá no Monte da Transfiguração. Lembra dessa história? Eles sobem para orar, daqui a pouco aparece Elias e Moisés, e os discípulos estão ali vendo aquela grande cena do The Chosen ao vivo na vida deles. E o que Pedro faz? Jesus, bora descer não. Vamos ficar aqui. Tá tão bom aqui. Na hora, a televisão desliga e Jesus fala, bora descer. Aqui não é lugar para a gente ficar. Pedro, líder da igreja, esquece do mandamento de Jesus. E aí eu gosto muito da escola que Deus tem. Porque essa escola chamada perseguição, ela ensina muita coisa para a gente. Porque as pessoas não estavam pregando o evangelho e Jesus fala assim, então tá bom. Então agora vocês vão começar a apanhar pelo evangelho. Vocês vão começar a perder a casa de vocês. Hoje de manhã eu falei sobre discipulado, que enquanto você vai, você ensina sobre Jesus. Então agora vocês vão indo, morrendo, perdendo pessoas, falando do evangelho. Você quer se inscrever nessa escola? Sim? Sim. Ou você quer ser obediente? Eu tenho um amigo meu que ele fala que eu sou um profeta do Apocalipse. Porque um dia eu estava pregando na igreja dele e eu falei assim, meus irmãos, a igreja do Brasil precisa ser avivada. E eu oro intensamente que a igreja evangélica do Brasil passe por uma perseguição, porque daí você vai começar a separar o joio do trigo. Você vai separar aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Atos nos ensina isso. Preste atenção no que nós começamos a ler. Porque fala que aqueles crentes que foram dispersos por causa da morte de Estevão pregavam as boas novas do Senhor em cada lugar que eles estavam. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre Barnabé. Eu quero que seus olhos estejam principalmente no verso 24, que é o que eu vou conversar com você. Porque o verso 24 traz alguns adjetivos que eu e você precisamos ter, e o primeiro deles é que Barnabé era um homem bom. Ele não era legalzinho. Sabe, aqueles caras que têm cara de ursinho, que é todo bonitinho. Não, não é esse tipo de bondade que está falando. Era um homem que tinha o fruto do Espírito chamado bondade, que manifestava às pessoas algo muito próximo ao que nós conhecemos como misericórdia. Sabe aquelas vezes que você é confrontado, você é afrontado, talvez pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo presbítero, pelo diácono, pelo pastor, e você vem com uma insurgência de raiva e o Espírito Santo fala assim, você precisa amar as pessoas que te perseguem. Isso é um ato de misericórdia. A ideia de bondade aqui no texto traz essa ideia.
De que Barnabé era diferente dos homens da sua geração, não porque ele era legalzinho e que ele abria mão das suas coisas, não, é porque as pessoas que partilhavam a vida com ele o conheciam porque ele era manifestação da misericórdia de Deus. Sabe quando você abre mão de algo que você tem para receber para que outra pessoa receba no seu lugar? Quando você cede o seu lugar na fila, quando você cede o seu lugar no ônibus, quando você dá uma volta maior para dar uma carona para alguém. Quando você vai para um lugar chamado cruz, que era para ser sua, e Jesus vai no seu lugar. Isso é um ato de bondade. Isso é um ato de misericórdia. Você acha que a nossa igreja, que a igreja da nossa geração, não precisa de homens que sejam bons? Olha o mundo caótico que nós estamos vivendo. Onde pessoas morrem por causa dos seus espectros políticos. Onde pessoas morrem porque um torce para o Corinthians e outro torce para o Grêmio. Onde pessoas morrem e matam por causa de dinheiro. Onde crentes presbiterianos e reformados brigam com seus irmãos pentecostais porque têm visões diferentes teológicas. Você achou que eu ia falar só do mundo? Não, vamos falar da gente também, né? Porque a gente perdeu a ideia de bondade. A gente perdeu a ideia de misericórdia. A gente ainda acha que nós somos o centro do processo. A gente não abriu mão de nada. Barnabé abriu. Sai da sua cidade chamada Chipre. Vai viver com os apóstolos. Os apóstolos mandam ele para Antioquia, ele vai para Antioquia. Chega em Antioquia e, meu irmão, sexta-feira foi cansativo para mim. Saí de Goiânia 2h30 da manhã. Para chegar aqui 11 horas, né, pastor? E aí passamos um tempo aqui, fui chegar no hotel já tarde, estava cansado, mas, meu irmão, eu fui de boa no avião, sentadinho ali, no ar-condicionado, comendo aquele cookies maravilhoso que eles dão no avião. As viagens aqui eram a pé. Ele vai a pé, sai de Jerusalém, vai a Antioquia. Sai de Antioquia e vai buscar Paulo, porque ele descobriu que a vida dele era secundária. Havia um Senhor sobre ele. E ele desejava agradar esse Senhor. Isso é bondade. Qual a disposição que você tem para ser alguém bom, não aos moldes do mundo, mas ser bom aos olhos do Senhor? Segunda ideia que o texto fala, que Barnabé era cheio do? Eu sou gaúcho, ok? Eu sou sulista. Eu sei que quando está frio a gente fica meio congelado. Estou ligado nisso. Mas quando eu perguntar, você pode falar. Pode movimentar isso que chama maxilar, ok? Ele era cheio do quê? Do Espírito Santo. Não tinha um pouquinho do Espírito Santo. Ele não tinha 10%, uma dose do Espírito Santo, não. Ele era cheio do Espírito Santo. E talvez aqui, na tradução que eu li aqui, que é a NVI, ou talvez na sua tradução, que talvez seja Almeida, nós perdemos algo do texto original. Porque ser cheio do Espírito Santo traz uma ideia que há um limite. Ok? Quando você enche um copo com Coca-Cola, com água, com aquilo que você gosta de beber, ele vai até a tampa e daí você para de encher, ok? A ideia do texto vai além de transbordar. Porque Lucas sabia que o Espírito Santo é Deus, e quando ele habita num ser que é uma criação, que é mortal, ele transborda em nós. Ele vai além de nós. Pelo menos deveria ser assim. Eu sei que nós temos linhas teológicas que falam que o Espírito Santo tem algumas manifestações de dons. Mas nós somos reformados, nós não acreditamos assim.
Nós acreditamos que todo aquele que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador e que invoca o nome do Senhor e que é salvo, agora ele tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que por vezes nós apagamos o Espírito Santo em nós. E eu vou usar um exemplo que você vai saber o que é. Sabe a tecla mute que você tem no seu celular, na televisão? Quando você quer ver lá o Brasil perdendo, mas você não quer perder algumas coisas, você vai lá e bota no mute e fica só vendo. Gente, o Brasil vai perder amanhã para o Japão, ok? Estou falando hoje, porque se eu acertar, eu viro profeta depois, tá? Mas vai perder. Só porque eu não vou poder assistir o jogo, por isso que eu estou falando isso. Você pode calar esse espírito dentro de você. Por causa da sua vida pecaminosa. Você pode calar esse espírito dentro de você, porque você vive o seu ego e você ouve mais a sua voz. Mas o Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Pessoas cheias do Espírito Santo, quando você conversa com elas, você sabe que elas têm o Espírito Santo nelas. Pela maneira que fala, pela maneira que age, pela maneira que lida com você. Lucas não diz que Barnabé possuía o Espírito Santo, diz que ele era cheio. Não diz que ele agia pelo ego ou pela vontade dele, mas fala que ele era guiado pela presença de Deus. Erickson, que é um grande teólogo, fala que a obra do Espírito Santo produz uma transformação interior em nós, a ponto que as nossas atitudes agora passam a apontar para Deus. E aí eu quero que você faça um pequeno teste na sua vida. Você conhece um camarada chamado João? Escreveu um evangelho. Ele fala sobre o Espírito Santo. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? Aponta para... Escola dominical, isso aí, gente. Aponta para Cristo. O papel do Espírito Santo é habitar em nós, estar em nós, para apontar para Cristo Jesus. Aonde todas as coisas que nós fazemos, que está errado, ou então aquilo que ele falou e nos trazer memória, mas sempre apontando para o Filho, da mesma maneira que o Filho aponta para o Pai. É assim que as pessoas vivem, que são cheias do Espírito Santo, vivem. Elas não vivem mais para olhar para o seu ego, para o seu desejo, para a sua vontade, mas elas apontam agora para o Filho de Deus. Então você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? O quanto a sua vida aponta para o Filho de Deus? Faz um teste rápido. Como é que estão as suas postagens aí nas suas redes sociais? Você postou ontem que o Cascavel perdeu para o Grêmio? Eu postei. Você tem falado de Jesus nas suas redes sociais? Você aponta para Jesus nos seus relacionamentos. Você aponta para Jesus na sua fala, em como você conversa com as pessoas. Você aponta para Jesus nos seus atos e na sua vida. Se você não faz, talvez você já sabe se você é cheio ou não do Espírito Santo de Deus. Barnabé, quando entrega tudo aos pés dos apóstolos, fala assim: eu não quero ter nenhum Deus além do Deus de Israel. Barnabé, quando decide servir, não sei se você sabe, ele era levita. Mais ou menos, tentando comparar os nossos dias, ele era um pastor. Às vezes a gente confunde que levita é só quem ministrava música no templo. Não, eles coordenavam todos os processos do templo. Ele abre mão da sua titulação também. Ele não chega para os apóstolos e fala assim: ô Pedro, eu sou levita, então a partir de agora eu que cuido dessa bagaça aqui, tá bom? Eu sei muito mais no Antigo Testamento do que... Não, ele não faz isso. Ele serve os apóstolos. Ele era sensível ao que Deus estava fazendo. Olha o que o texto fala que quando ele chega em Antioquia, ele viu o que o Espírito Santo estava fazendo naquela igreja, e o coração dele se alegrou pelo movimento do Espírito Santo. Não se alegrou porque ele parou e foi orar por aquelas pessoas, ou porque ele era o pregador e as pessoas foram abençoadas, ou ele cantou e as pessoas se emocionaram. Não, Deus já estava se movimentando em Antioquia, o Espírito Santo já estava se manifestando naquela igreja, e quando ele chega lá, o coração dele se alegra e fala: Deus, obrigado pela tua manifestação. Ele tinha um Senhor sobre ele. Como a nossa geração precisa de homens
que deixem de ser carnais e enxergar as coisas pelos seus olhos e passem a enxergar as coisas pelos olhos de Deus. E presenciar as manifestações do Senhor. Mas há uma terceira ideia. Barnabé tinha fé. Você sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas. E como está a sua fé? Como está? Você quer fazer um teste da sua fé? Hoje você vai me convidar para jantar depois do culto, ok? Não é profecia e nem indireta, pode ficar tranquilo. O que você faz primeiro? Você acessa a conta do seu banco para ver quanto de dinheiro você tem lá? Ou você pergunta ao Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu leve o pastor Rodrigo para jantar essa noite? A resposta a essa pergunta vai dizer como está a sua fé. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente não precisa ter uma administração? Eu não estou falando para você depois não acessar o banco. Eu estou falando o que você faz primeiro. Quando você tem que tomar uma grande decisão, para uma viagem, comprar uma casa, comprar um carro, casar, o que você faz primeiro? Você dobra o seu joelho e pergunta a Deus, o que o Senhor tem para a história da minha vida? Como o Senhor quer construir minha história? Ou você vai primeiro analisar o Google, o ChatGPT e todas as coisas antes de tomar a sua decisão? A resposta a essa pergunta já demonstra quem é o seu Deus. A nossa fé tem que estar baseada naquilo que os nossos olhos ainda não enxergam. Moisés, olha a história de Moisés. Tudo bem, cuidando de uns carneirinhos. Daqui a pouco, uma árvore de chimarrão começa a pegar fogo na frente dele. E fala, eu sou o Deus de Israel. E eu olhei para a terra. E eu ouvi a oração do meu povo. E Moisés, você vai tirar esse povo dessa terra. E você vai levar para a terra que eu vou mostrar a você. Era uma árvore de chimarrão, fera. Pegando fogo. Eu e você lemos o texto, achamos isso maravilhoso. Mas era uma árvore falante. Você parou para prestar atenção nisso no texto? E Moisés faz. Ele acredita. Ele não duvida. Como que está a sua fé? E aí eu quero aproveitar esse momento para te contar uma história. No ano de 2015 eu chego numa cidade do interior gaúcho chamada Pelotas. Eu vou trabalhar na revitalização dessa igreja lá. Meu filho mais novo nasce, e lá em Pelotas, meu filho mais velho, desculpe, mais novo. E aí lá nós descobrimos que meu filho mais velho, o Theo, tem bronquite e desenvolve todas as ites da vida. Um dia, numa noite, o Kalel tinha acabado de nascer, devia ter ali seus 15, 20 dias. O Theo tem uma crise muito forte. Muito forte. E eu contei para você hoje de manhã, o Theo já foi um presente de Deus, eu não podia ter filhos, então Deus já nos deu o Theo. Deus já tinha nos dado o Kalel, eles são do Senhor. Mas eu saio naquela noite, em torno de 1h da manhã, com o Theo já sem respirar de casa. Numa cidade que eu não conhecia. Eu paro num primeiro hospital, que era o hospital militar que ficava na frente da igreja, e lá o soldado fala assim, nós não atendemos pessoas que não sejam militar, você precisa procurar um hospital. Aqui você abre um parênteses, que você vai conhecer o lado carnal do pastor Rodrigo, porque eu virei para aquele soldado e falei assim, se acontecer alguma coisa no meu filho, você foge de Pelotas, porque eu vou caçar você onde você estiver. Com cara de bravo e de gaúcho eu falei isso. Mas eu entrei no carro. O Theo estava na frente do nosso carro. Dani tinha ficado com o Kalel em casa. Eu falei, Deus, ele é teu. O Senhor que me deu. Eu não sei onde tem hospital nessa cidade. Toca nos pulmões do meu filho. É fôlego teu que brota nele. Cura meu filho. Quando eu cheguei no hospital, 5 minutos depois, ele já era outra criança.
Ele já estava respirando. Já tinha passado a crise e nunca mais teve crise. Eu falo para você ir no médico. Eu ando precisando ir no médico. Mas antes de qualquer coisa, eu creio num Deus que cura pessoas. Se Ele quer usar os médicos, Ele usa. Se Ele quer trazer vida, Ele traz, porque Ele é o Senhor. Como está a sua fé? Barnabé havia deixado toda a sua vida financeira. Barnabé havia deixado toda a sua vida eclesiástica. Barnabé havia deixado tudo simplesmente para confiar no Senhor que regimentou ele. Por isso que ele era um homem de fé. Como as igrejas precisam de homens de fé. Tenho trabalhado na área de plantação de igreja, de treinamento, e o que eu mais ouço, pastor, para plantarmos uma igreja nós precisamos de? Pastor, nós precisamos de? Ele fala, você precisa de Deus, fé. Ele é dono da prata e do ouro. Se o que você está projetando no seu coração provém dele, nada vai faltar. Você precisa acreditar. Pastor Rodrigo, você fala porque está tudo bem com você. Deixa eu te contar uma história. Eu era pastor, tem alguns irmãos aqui que conhecem essa igreja. Eu era pastor de uma das maiores igrejas de Goiânia. Quando Deus nos tira para plantar Boas Novas. Eu vou para plantar a igreja Boas Novas sem um tostão furado no bolso. 4 meses sem receber meu salário no primeiro ano. 2025, não faz muito tempo, não. Sabe o que faltou dentro da minha casa? Nada. Sabe quantas vezes a escola dos meus filhos atrasou? Nenhuma vez. Sabe quantas vezes atrasamos o aluguel da nossa casa? Nunca. Porque o Senhor está cuidando daqueles que são dele. Por isso que hoje a nossa igreja mudou de lugar, nós nos reunimos numa garagem, hoje nós estamos nos reunindo numa academia de crossfitness. Porque eu sou gordinho, então eu vou acabar com as academias de crossfitness de Goiânia. E eu falo para as pessoas, eu quis ir para lá. Ela ainda com as paredes todas pretas, com um monte de cara musculoso lá e tal. Falei, eu quero que vocês venham para cá agora. O nosso primeiro culto foi assim. Em vez de ter um telão bonito, tinha um povo malhando atrás. Né? Falei, porque nós precisamos cultuar nesse lugar e ver onde nós estamos, porque esse lugar vai ser diferente. Deus vai mudar esse lugar e aqui vai ser lugar de salvação. E Ele vai usar a sua e a minha vida para fazer isso. Você precisa contemplar com os olhos da fé. E aí nós temos reunião de igreja presbiteriana, sabe aquela de prestação de contas? A nossa igreja também faz. E aí nós fizemos as prestações de contas e eu comecei a mostrar para eles, nós precisamos de tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso. Mas fiquem extremamente felizes. Deus já providenciou todo o dinheiro que vai construir a nossa igreja. E eles perguntaram, aonde, pastor? Está na sua carteira aí, fera. Se nós estamos aqui, Deus quer usar a gente para plantar essa igreja. É fé. Você acha que eu não choro à noite? Muitas vezes. Você acha que eu não temo? Na maioria do tempo. É muito mais fácil pregar para você agora à noite do que viver as histórias no dia a dia. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Barnabé acreditava no Deus que ele servia. Por isso que ele era um homem de fé. Vamos lembrar? Ele era um homem bom. Ele era um homem cheio. Ele era um homem com... Mas tem uma quarta coisa que é o que está precisando na nossa geração. Ele era um homem agregador. E olha como eu apanhei do Espírito Santo fazendo esse sermão. Você sabe por quê? Sou gaúcho, fera. O que gaúcho quer? Separar do Brasil. Não tem praia melhor do que as praias do Rio Grande do Sul. Isso é uma mentira. Mas não tem cidade melhor do que Porto Alegre. Veja os que és profeta. O pôr do sol mais bonito é de Porto Alegre. As melhores coisas estão lá.
Em 2000, eu voltei em 21, então em 2020 teve um plebiscito no Rio Grande do Sul para separar novamente. E eu assinei. Voltei para casa e falei para Dani assim, Dani, deixa eu te contar uma história. Se o plebiscito for aceito, você é a única estrangeira dessa casa. Porque os meus filhos nasceram no Rio Grande do Sul e eu também. E ela nasceu em Goiás. Eu falei, então você vai ter que ir embora para Goiânia de novo. Por natureza cultural, eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho e separar e não agregar pessoas. Mas pelo trabalho do Espírito Santo na minha vida, eu preciso me tornar uma pessoa que é agregador. Um bom mediador. Uma pessoa que sabe ouvir todos os lados e que saiba trazer as pessoas aos pés de Cristo Jesus. Olha que precioso. Você lembra, viu ali como é que acaba o texto? Então, Barnabé foi buscar Saulo. E eles ficaram durante um ano inteiro ensinando as Escrituras para a igreja de Antioquia. E aí Lucas, e isso é peculiar de Lucas, tem momentos que Lucas sai do texto e ele faz um comentário sobre aquilo que ele está escrevendo. Então ali no verso 25 ele sai do texto e ele faz um comentário. E lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pequenos cristos. Pequenas habitações daquele Jesus que eles estavam falando. Agora, vamos olhar para a igreja da nossa geração. Como ser agregador? Como ser uma pessoa que quer caminhar com as pessoas? Se nós achamos que nós somos apologetas, defensores da fé, e que qualquer deturpação que eu perceba em qualquer outra igreja, eu me levanto e eu faço um grande texto e vídeo e eu aponto o dedo. A igreja não é sua não, viu? A igreja já tem um dono. Ele defende a igreja. Pode ficar muito tranquilo. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas apontam através desses vídeos que a gente vê nas redes sociais, não tem a mesma disposição de chamar o pastor de uma igreja A, B, C, ou de chamar o irmão de A, B, C e falar, meu irmão, vamos aqui conversar. Será que você não precisa rever esse pensamento? Talvez ele nunca foi ensinado certo e você sabe o certo e está criticando ele, ao invés de ensinar o evangelho. Talvez a gente precise de menos apologetas, menos defensores da fé e mais agregadores. No ano de 2015, na cidade de Pelotas, nós começamos um movimento. Eu, pastor presbiteriano, pastor Paulo, primeiro pastor Daniel, pastor de uma igreja batista, e o pastor Paulo, pastor de um ministério, não sei se você já ouviu falar, chamado Mevan. Já ouviu falar? Neopentecostal? Já ouviu falar? Era literalmente a água, o óleo e o sal andando junto. Sabe o que a gente fazia todas as quintas-feiras à tarde? Dobrávamos os nossos joelhos e falávamos assim, Deus, aviva a cidade de Pelotas. Quebra os corações nessa cidade. Movimenta o teu Espírito Santo sobre esse lugar. Porque o Senhor não quer avivar a igreja presbiteriana, a igreja batista ou a igreja Mevan, o Senhor quer avivar a tua obra. E nós queremos quebrar as nossas diferenças para que o Senhor seja exaltado nessa cidade. O Daniel tinha uma pegada completamente diferente da minha. Às vezes ele me chamava para ir nos batismos da igreja batista. Cara, em julho, entrar nas águas, eu falei, não, fera, minha igreja é só umas gotinhas de água mesmo. Às vezes eu ia pregar lá no Mevan, e o pastor Paulo tinha aquela pegada, era óleo ungido aqui, as coisas acontecendo aqui. Mas a gente descobriu no meio da caminhada que havia algo que nos circundava, que chamava cruz. Porque eu não duvido da fé do pastor Daniel. Eu não tenho uma dúvida da fé do pastor Paulo e como eles foram chamados pelo Senhor. Sabe o que isso resultou? Ao longo dos anos, outros pastores foram se juntando. Pelotas é uma cidade do tamanho daqui, tem seus 400 mil habitantes. E um pentecostal numa igreja. E eu falava assim, fera, eu acho que aqui não é lugar para você, não.
Mas eu tenho um pastor muito sério que eu quero te apresentar. E apresentava o pastor Daniel porque eu sabia que o pastor Daniel não estava vendendo o evangelho e que ia cuidar da vida dele. Às vezes pintavam os presbiterianos lá na igreja deles. E eles falavam assim, cara, você tem uma cara mais fechada, você é meio friozinho, acho que você tem que ir para a igreja presbiteriana. Tem um pastor que eu vou te apresentar. Pastor Rodrigo. As igrejas da cidade pararam de brigar e passaram a crer que Jesus pode avivar uma cidade. Você precisa ser agregador. E, Fera, eu sou presbiteriano roxo, falei isso aqui. O Senhor encontrou minha vida aos 12 anos, fui presidente de UCP, de UPA, de UMP, só não fui da SAF pelos motivos óbvios que você já sabe. Eu não sou crente de carreira, eu nunca fui diácono, nunca fui presbítero, porque o Senhor me chamou para ser pastor. Estudei em seminário presbiteriano, fiz minha pós-graduação na igreja presbiteriana. Se um dia a igreja presbiteriana achar que eu não sirvo mais, eu vou montar uma comunidade presbiteriana, porque eu só sei ser presbiteriano. Mas tem algo que é muito maior do que a igreja presbiteriana, que é o Senhor da igreja. E Ele salva pessoas aonde Ele quer, como Ele quer. Porque o que salva as pessoas é o Evangelho, não é a doutrina. É o Evangelho do Senhor. E quando Ele é pregado, vidas são libertas. E eu quero estar com esses irmãos. Eu quero estar onde o Espírito Santo de Deus está se movendo. Mesmo que eu seja presbiteriano, quando ele se move, o povo fica lá pulando, eu fico ali no cantinho. Sabe aquela foto? Está todo mundo pulando, acha o presbiteriano na foto, sou eu lá sentadinho. Mas eu quero estar lá. Barnabé quis estar. Ele sai do centro teológico que é em Jerusalém com os 12. Ele vai para um lugar onde o Espírito Santo estava se manifestando de maneira diferente que a Antioquia. Ele entende que a Antioquia precisa aprender o Evangelho. Ele vai lá e busca então Paulo para ensinar. Ele agregou pessoas. Ele é o cara. Ele é um desses 100 que John Wesley precisava. Homem que temia o pecado, não queria viver com o pecado e que só serviria ao Senhor. Ele é esse cara. E se ele está nas Escrituras, é porque você também pode ser esse cara. Bom, cheio do Espírito. Uma pessoa que crê e uma pessoa que agrega outros à sua volta. Você precisa ser essa pessoa. Para que o Espírito Santo, então, continue se manifestando aqui. Quero concluir, então, nessa noite. Quando Lucas resumiu a vida de Barnabé, acontece algo muito parecido com outro personagem das Escrituras, que é João Batista. João capítulo 4, quando fala de João Batista, as pessoas começam a ouvir Jesus pregar e começam a ouvir e falam assim, olha, João Batista não realizou nenhum milagre, mas tudo o que ele falou a respeito desse homem era verdade. Parece que acontece a mesma coisa aqui com Barnabé. Barnabé não realizou nenhum feito miraculoso, ele não orou e as pessoas receberam o Espírito Santo, nenhum coxo saiu andando, nenhum cego saiu enxergando, mas ele conseguiu aproximar as pessoas de Jesus. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por causa da vida desse homem chamado Barnabé. E aí a gente aprende que Deus não está procurando celebridades espirituais. Ele não precisa da sua glória, ele já tem a dele, que é muito maior. Deus continua procurando Barnabés. Homens que talvez você não vai lembrar nem o nome. Homens que você não vai lembrar de quase nenhum feito deles. Mas você vai lembrar de todas as vezes que ele aproximou o seu coração do Senhor. A história de Barnabé nos ensina que o reino de Deus não começa pelas mãos de pessoas extraordinariamente talentosas. Às vezes eu fico olhando e pensando, Deus, eu tenho colegas de seminário que são tão bons. Teve um que veio aqui, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, o Vini, cara, o Vini pregando, cara, você vende a alma para ele, porque ele é muito bom pregando. Mas eu descobri que não é os meus dons e talentos que Deus precisa, ele já tem. Ele quer pessoas dispostas.
Ele caminha por homens e mulheres profundamente transformados pela graça, cheios do Espírito Santo e que são sustentados pela fé. O Espírito Santo de Deus habita em homens que desistem de construir muros e muros e separar pessoas, mas que aprendem a construir pontes para que mais pessoas se agreguem ao reino de Deus. E aí eu te pergunto, quem você quer ser? Quem você quer ser? Há tempo ainda de mudar. Talvez você fale, pastor, eu sou meio bom já. A minha fé está male. Eu até agrego pessoas. Mas eu tenho um segredo para te contar, fera. A partir dessa noite, você não tem mais desculpa. Porque no dia que você encontrar com o Senhor da sua alma, e Ele perguntar sobre a sua vida, Ele vai te lembrar. Lá no dia 28 de junho, você ouviu um negão pregar, e ele falou que você precisava tomar chá de senso. Por que você não tomou? Por que você não mudou de vida? Você precisa mudar. Eu não sei quando eu volto aqui em Cascavel. Espero que não mais no inverno. Mas eu vou ficar muito feliz de estar lá em Goiânia e ouvir assim, pastor Ivo me ligar, pastor, o Espírito Santo de Deus está se manifestando na nossa igreja. De uma maneira fora do comum. Cascavel está se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Homens são bons homens, cuidam das suas famílias. Homens e mulheres são cheios de fé. Acreditam, o Espírito Santo está na vida deles e nós estamos agregando pessoas. Você precisa voltar aqui. E eu vou ficar muito feliz de ouvir isso. Vamos orar? Posso orar pela igreja, pastor? Deus, Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença e por tudo aquilo que o Senhor faz. Deus, a história de Barnabé só está aqui, Senhor. Só está aqui porque o Senhor quer nos desafiar. E não é só a igreja de Cascavel. O Senhor quer desafiar a minha história de vida também. A minha comunidade. Como cantamos ontem, Deus, tem que começar em nós. Nos transforma e nos faz homens bons e mulheres boas, Deus. Nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas tementes ao Senhor e que creem. Homens que abrem mão, Deus, de tudo que tem como princípio, Deus, para servir ao Senhor e agregar vidas. Derrama, Deus, do teu Espírito Santo sobre essa comunidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.